Vingança contra minha esposa por mim, li em uma carta do meu falecido filho Liam, que morreu repentinamente, deixando para trás um casamento uma vez feliz. Vingança contra minha esposa por mim, essas palavras foram escritas seguidas por um endereço que eu não reconheci. Será que é aqui que Liam quer que eu vá? Eu me perguntei. Minhas lágrimas haviam parado, mas agora foram substituídas por suores frios. Nunca imaginei que Liam usaria uma palavra como a vingança, ele deve ter sido levado ao limite. O que eu poderia possivelmente encontrar lá fora? Desde o funeral, eu havia ficado trancado em casa, mas saí imediatamente, esquecendo até mesmo de fazer minha maquiagem, mas agora isso não importava. Eu queria honrar o último desejo do meu amado filho, impulsionado por um único propósito, eu me apressei para o endereço escrito na carta de Liam. O lugar para onde ele me dirigiu era uma locadora de armazenamento, um pouco longe de minha casa. Entre as fileiras de unidades de armazenamento, encontrei aquela numerada na carta. Inserindo uma chave fina e pequena que estava presa à carta na fechadura, abri a porta. O pequeno quarto, do tamanho de um meio quarto, estava fracamente iluminado e um pouco empoeirado, apesar de ser dia. Quando pressionei o interruptor da luz fluorescente ao lado da porta, a lâmpada exposta se iluminou, iluminando o quarto. O que é isso? Eu exclamei, sentindo um medo instintivo que fez todo o meu corpo tremer. Meu nome é Amélia Williams, tenho 54 anos e sou funcionária em tempo parcial. Atualmente eu estou morando nos Estados Unidos por melhores condições de vida e já se passaram 20 anos desde que perdi meu amado marido. Ele havia mencionado se sentir um pouco mal e pouco depois ele faleceu. Sua morte foi tão repentina e inacreditável, mas ainda é difícil para mim aceitar. Ele não sofria de nenhuma doença grave e sempre foi diligente com seus cheques UPS de saúde anuais, no entanto, ele nos deixou a mim e ao nosso filho Liam. Após a morte do meu marido, Liam e eu vivíamos juntos. Naquela época, Liam estava na escola primária e parecia incapaz de aceitar a morte repentina de seu pai mais do que eu. Meus sogros também começaram a visitar com frequência para cuidar de Liam. Parecia que Liam estava tentando desesperadamente esconder a solidão de não ter seu pai por perto. Respondendo ao nosso luto, ele até me encorajava quando eu entrava frequentemente em pânico. Mãe, está tudo bem, porque estou aqui, sua voz jovem ainda ecoa em meus ouvidos. Depois de perder meu marido, comecei a trabalhar meio período para criar Liam, tentando esquecer a tristeza no meio da correria diária. Liam nunca reclamou, mesmo que eu estivesse frequentemente ocupada e longe de casa. Ele também deve ter se sentido solitário, mas nunca disse uma palavra e continuou a me encorajar. Em resposta ao apoio de Liam, gradualmente superei minha tristeza. Com o tempo, na escola secundária, Liam começou a trabalhar meio período para ajudar nas finanças domésticas. Ele fez isso para evitar colocar muita pressão sobre mim, equilibrando o trabalho e seus estudos. Ele era um bom aluno e, nas reuniões de pais e professores, seus professores elogiavam tanto que quase me constrangia. Apesar de perder seu pai, sou grata todos os dias por como ele cresceu maravilhosamente. Após se formar no ensino médio, Liam começou a trabalhar imediatamente. Ele tinha notas para visar qualquer universidade, mas acho que ele considerou minha situação. Estou cansado de estudar, ele disse. E começou a trabalhar em uma pequena fábrica local. Liam sempre foi inteligente e aprendeu seu trabalho rapidamente, sendo bem quisto na fábrica, apesar dos desafios do trabalho físico. Seus dias pareciam satisfatórios. Alguns anos se passaram e Liam encontrou uma namorada. Ele costumava ficar em casa nos dias de folga, mas depois começou a sair quase todos os fins de semana. Como mãe, eu me sentia um pouco solitária, mas também aliviada por meu filho, naquela idade, ter uma namorada. Acima de tudo, Liam parecia feliz, o que me fazia feliz. Ele sempre foi atencioso comigo, me apoiando continuamente. Agora, eu queria que ele pensasse em sua própria felicidade. Eu observei o relacionamento dele de longe. Quando Liam completou 27 anos, ele decidiu se casar. Sua noiva era uma mulher 2 anos mais velha chamada Chloe. Quando ficaram noivos, Chloe veio com Liam me conhecer. Comparada ao reservado Liam, Chloe era uma beleza impressionante, com características faciais distintas. Eu fiquei surpresa não só porque Liam trouxe para casa uma mulher assim, mas também porque eles se conheceram em uma festa. Fiquei chocada com esse lado desconhecido do meu filho, a quem eu idolatrava, mas não tive má impressão de Chloe.
Ela trabalhava em vendas em uma empresa de cosméticos, descobri. Talvez por causa de seu trabalho, ela era boa em conversar, e nosso primeiro encontro terminou em uma atmosfera agradável. Logo depois, eles se casaram e Liam se mudou para viver longe de mim. Mãe, você tem certeza de que vai ficar bem sozinha? Ainda no condado, mas um pouco longe, Liam se preocupou até o último minuto antes de se mudar. Chloe também parecia preocupada comigo vivendo sozinha, e houve até uma conversa séria sobre nós morarmos juntas por um tempo. Embora fosse uma gentil oferta, eu não pude impor mais nada a Liam. Recusei graciosamente suas gentis intenções e celebrei a nova vida deles juntos. Mesmo depois disso, Liam me visitava frequentemente, mas eu percebia que ele estava emagrecendo. Ele escolheu mudar de emprego para ficar mais perto da empresa de Chloe, mas parecia ser muito difícil para ele. Ao contrário da pequena fábrica a qual estava acostumado, Liam escolheu um emprego de vendas e, aparentemente, o estresse o fez perder o apetite. Você emagreceu de novo, não é? É bom trabalhar duro, mas é sério se você estragar sua saúde, eu dizia toda vez que Liam visitava a casa, expressando minha preocupação. Mas ele apenas dizia, estou bem, realmente, mostrando nenhuma intenção de mudar de emprego. Inicialmente, eu assumi que seu estresse era devido ao trabalho desconhecido, mas demorou um pouco para perceber que isso não era a única coisa que o perturbava. Eu já disse a ele, mas ele não ouve. Talvez Chloe pudesse falar com ele, ele pode ser tão teimoso, eu pensava. 3 anos depois do casamento de Liam e Chloe, quando Liam completou 30 anos, sua aparência piorou e ele parecia à beira da exaustão física. Eu frequentemente perguntava a ele por que não mudava de emprego em vez de se sobrecarregar, mas ele teimosamente se recusava. Talvez fosse seu senso de responsabilidade por estar casado com Chloe que fizesse Liam sentir que não podia simplesmente largar o emprego agora. Vendo isso, entrei em contato com Chloe pedindo-lhe para encorajar Liam a considerar uma mudança de emprego. Chloe parecia preocupada com Liam, que estava ficando mais magro a cada dia, e pediu desculpas para mim, dizendo que era culpa dela. Chloe, você não tem culpa. Liam sempre foi trabalhador e tende a se esforçar demais, mas talvez ele te ouça mais facilmente do que a mim, eu disse honestamente. Eu estava me sentindo um pouco irritada com Chloe por não fazer nada sobre a saúde de Liam desde o casamento deles, apesar de minhas repetidas solicitações para que ela cuidasse dele. Ela só pedia desculpas. Mas eu não podia culpá-la diretamente, então tudo o que pude fazer foi observar a saúde de Liam declinar. Dias se passaram desde que entrei em contato com Chloe, mas não houve sinal de resposta dela. Ela deve saber o quanto estou preocupada. Não seria normal pelo menos entrar em contato, preocupada com Liam? Eu me vi ficando irritada com pequenas coisas. Decidi me acalmar e tomar a iniciativa de entrar em contato com ela. Oi, Chloe, você falou com Liam desde nossa última conversa? Escolhi cuidadosamente minhas palavras ao perguntar a Chloe. Então, depois de um momento de pausa, veio uma resposta inacreditável. Não eram palavras, era um estalo de língua do outro lado do telefone. Chloe definitivamente estalou a língua. Sogra, estou ocupada com o meu trabalho também. Estou de olho na saúde de Liam. Não está sendo um pouco superprotetora? Se ele diz que está bem, então ele deve estar bem, disse Chloe, parecendo irritada enquanto falava rapidamente. Não era o tom de voz que eu conhecia de Chloe, mas era inconfundivelmente ela. Será que ela estava fingindo o tempo todo? Fiquei sem palavras. Chloe parecia recuperar um pouco de compostura e continuou, desculpe, estou apenas preocupada e também irritada. Chloe tentou amenizar, mas minha desconfiança em relação a ela não diminuiu. Pela primeira vez, pensei em Chloe como um perigo potencial. Se as coisas continuassem assim, Liam poderia estar em perigo. Um pressentimento ruim cruzou minha mente, mas enquanto Liam mesmo não dissesse nada, eu não poderia interferir nos assuntos envolvendo Chloe. Liam estava programado para visitar em alguns dias, e eu pensei que deveria perguntar a ele mais firmemente então. Será que ele estava preocupado com algo além do trabalho? Talvez houvesse problemas sérios em seu casamento. Talvez, como Chloe sugeriu, eu estivesse sendo um pouco superprotetora, mas deveria ser seguro conversar quando ele visitasse. Consegui esconder meus sentimentos inquietos e esperei pelo dia em que Liam viria. Mas meu julgamento estava errado. Foi uma decisão que eu iria lamentar pelo resto da minha vida.
Aconteceu de repente. É a senhora Williams, mãe de Liam Williams. O chamado repentino da polícia apertou meu coração com dor. Uma premonição terrível me atravessou, e senti como se estivesse prestes a desmaiar. Não podia ser. Antes mesmo que o policial pudesse dizer qual era o assunto, minha mente estava correndo com os piores cenários possíveis, tentando desesperadamente negá-los, mas sentindo um senso de resignação também. Eu não queria ouvir mais. Lutando contra a vontade de desligar, assenti. Como esperado, era a notícia da morte de Liam. Ele tinha tirado a própria vida. Por favor, mantenha calma, ouvi repetidamente, mas deixei cair o telefone, esquecendo até mesmo de chorar. Fiquei ali, atordoada por um tempo. Por que, Liam? Eu chamava repetidamente, como uma pessoa quebrada. Quanto tempo tinha passado? O som da porta da frente sendo batida me trouxe de volta à realidade. Preocupada com a ligação interrompida, vários policiais tinham vindo me verificar. Rastejei até a porta da frente e abri, vendo os policiais ali com expressões dolorosas. Finalmente, desabei e chorei. Uma policial feminina que os acompanhava me abraçou, chorando junto. Ah, isso era a realidade. Liam se foi, e com isso, perdi meu amado filho. Esmagada pelo luto, mal me lembro de qualquer coisa sobre o funeral. Até esqueci minha raiva em relação a Chloe, focando apenas no que precisava ser feito. Havia tanto que eu queria dizer, tanto para conversar, mas naquele momento, eu não pude. A polícia, vendo meu estado, decidiu adiar o interrogatório deles. Eles planejavam falar com Chloe enquanto isso, mas duvidava que ela revelasse qualquer coisa. Minha intuição me dizia que Chloe era a razão pela qual Liam foi levado ao desespero. Por que não entrei em contato com Liam imediatamente? Por que não fui até ele imediatamente? Meu coração estava inundado de arrependimentos e por um tempo nem conseguia falar. Durante esse tempo, recebi uma carta. Minhas mãos tremiam ao ver o nome do remetente, era o nome de Liam. A caligrafia era inconfundivelmente dele. Liam deveria ter falecido há 13 dias. Em pânico, voltei correndo para o meu quarto e abri o envelope. Lágrimas fluíram naturalmente enquanto eu abraçava a carta de Liam. Deve ter sido uma carta que ele escreveu para mim antes de sua partida. Sem uma nota de suicídio e a verdadeira causa envolta em escuridão, eu estava com medo de ver o conteúdo. No entanto, essa carta poderia revelar o que aconteceu com Liam, a causa que o corroía por anos. Ao abrir cautelosamente a carta, encontrei palavras de gratidão para comigo. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente e eu não conseguia parar de soluçar. Por que não pude salvá-lo? Por quê? Oh, por quê? As mesmas perguntas continuavam ecoando em minha mente enquanto eu tentava colocar a carta de volta no envelope com mãos trêmulas. Percebi outro pedaço de papel dentro. O que é isso? Quando desdobrei o papel dobrado, revelou palavras incríveis escritas nele: vingue-se da minha esposa por mim, seguido de um endereço desconhecido. Será que é para lá que Liam quer que eu vá? As lágrimas haviam parado, mas um suor frio irrompeu. Não conseguia imaginar Liam usando a palavra vingança. Ele deve ter sido empurrado ao limite. O que eu poderia possivelmente encontrar lá fora? Eu tinha ficado trancada em casa desde o funeral, mas saí imediatamente. Estava tão absorta que até esqueci de me maquiar, mas agora isso não importava. Queria honrar o último desejo do meu querido filho. Com esse único propósito, me apressei para o endereço escrito na carta. O lugar especificado por Liam era uma locadora de armazenamento, a uma curta distância da minha casa. Entre as fileiras de unidades de armazenamento, encontrei aquela numerada na carta. Inseri uma chave fina e pequena que estava presa à carta na fechadura e abri a porta. O pequeno cômodo, do tamanho de meio quarto, estava fracamente iluminado e ligeiramente úmido, apesar de ser de dia. Quando pressionei o interruptor ao lado da porta, a luz fluorescente exposta ganhou vida, iluminando o quarto. O que é isso? Dentro do quarto, tudo estava gradualmente se tornando mais claro, revelando uma escrivaninha com várias fotos colocadas de forma desordenada. Ao redor, havia pedaços espalhados de papel e o chão estava cheio de cadernos e garrafas plásticas vazias. A cena era bizarra e eu não conseguia acreditar que Liam tinha usado aquele lugar.
Liam, sempre meticuloso com seu espaço pessoal e pertences, não poderia ser responsável por essa bagunça. Meu corpo instintivamente sentiu medo, tremendo por inteiro. Estava prestes a ver algo que não deveria. A cena diante de mim era um aviso claro. Fechei os olhos e respirei fundo, relutantemente me concentrei nas fotos na escrivaninha, onde vi Chloe, mas ela não estava sozinha. Chloe estava de mãos dadas intimamente com um homem desconhecido. Ao olhar para as outras fotos, cada uma capturava os dois juntos. Essas fotos, sem dúvida, serviam como prova de infidelidade. Embora eu tivesse suspeitado disso pela carta, Chloe era a causa do estresse de Liam. Embora possa ter havido algum estresse no trabalho, era inegavelmente culpa de Chloe que Liam tirou a própria vida. Tremendo, comecei freneticamente a passar pelas notas e cadernos. O caderno estava cheio de pequenas anotações detalhando a data e a hora exata em que Chloe dizia coisas específicas para Liam. Ele meticulosamente registrou as coisas que Chloe havia feito a ele. Ela o chamou de inútil, o agrediu. A natureza horrível desses relatos fez meu coração gritar. Por que não percebi? Por que Liam não me disse nada? Quanto mais eu pensava, mais a sabedoria enchia minha mente. Além das notas manuscritas de Liam, também havia relatórios que ele deve ter encomendado de alguém. As fotos pareciam ser o resultado de uma investigação particular sobre a infidelidade de Chloe. Também encontrei vários pendrives em um envelope na escrivaninha. Eu os coloquei na minha bolsa e fechei a porta da unidade de armazenamento. Ficar mais tempo ali parecia que me enlouqueceria. O lugar estava envolto no ressentimento de Liam, até eu, como sua mãe, era cruelmente atacada por ele. Eu sinto muito, Liam, cheio de ódio por Chloe, que mudará tanto meu filho, resolvi buscar vingança. Por que Liam teve que suportar isso? Por que ele não procurou ajuda de ninguém? Prometi encontrar respostas e vingar as queixas não resolvidas de Liam. De volta para casa, mergulhei no tratamento cruel e nas evidências da infidelidade de Chloe que Liam deixará para trás. Várias vezes fui dominada pelo pânico e náusea. Era uma tarefa dolorosamente dolorosa e autodestrutiva. Ondas de arrependimento por não poder fazer nada me dominavam e eu não conseguia parar minhas lágrimas. Mesmo que eu cumprisse minha vingança, Liam não voltaria, mas eu não podia simplesmente ficar parada. Eu me forcei a pensar no que fazer com as evidências que Liam deixará. A polícia em breve viria para investigar. Deveria entregá-las? Não, isso parecia muito indulgente. Liam encerrou sua vida odiando Chloe e seu parceiro de caso. O que eu deveria fazer para garantir que Liam descanse em paz? Foi então que a campainha tocou, indicando um visitante. Poderia ser a polícia? Quando verifiquei a câmera do interfone, um rosto familiar apareceu. Olá, é o Smith aqui. O jovem inclinou-se para a câmera. Era Daniel Smith, amigo de Liam desde o ensino médio. Quando abri a porta, Smith, vestindo um terno, se curvou novamente com uma expressão solene. Eu o convidei a entrar e ele pediu para prestar seus respeitos no altar de Liam. Então, o conduzi até a sala de orações. Smith tirou algumas oferendas de sua bolsa e se sentou diante do altar. Depois de orar fervorosamente por um tempo, ele se virou para me encarar. Sua expressão havia mudado desde antes. Parecia que ele tinha tomado alguma decisão. Smith ajustou os óculos em sua mão esquerda e, em seguida, tirou algo do bolso. Era uma carta. Mantendo sua postura, Smith colocou a carta que havia tirado no chão e a estendeu para mim. Era a mesma carta que eu havia recebido de Liam. Esta é uma carta de Liam. Entendo que você tenha recebido uma também, disse ele. Liam tinha enviado uma carta pedindo vingança contra Chloe não apenas para mim, sua mãe, mas também para Smith, como um estranho. Era uma coisa me envolver, mas não podia arrastar Smith para isso. Doeu negar o desejo de Liam, mas expressei isso a Smith. No entanto, Smith rejeitou essa ideia. Mesmo que seja sobre vingança, não tenho intenção de fazer nada ilegal. Tenho certeza de que Liam não teria querido isso, ele disse diretamente para mim, fazendo-me perceber algo. No que eu estava pensando? Chocada pela perda de Liam, eu estava sendo influenciada pela palavra vingança. Eu não tinha um plano claro e, estando sozinha, poderia ter feito algo drástico.
Liam considerou isso e também deixou uma carta para Smith. Eu lhe dei uma no funeral, mas aqui está novamente, disse Smith, tirando uma carteira de cartões do bolso. O cartão que ele me entregou tinha o nome de Smith e seus detalhes profissionais. Naquela época, não pude discutir as coisas em detalhes e só pude entregar meu cartão de forma um pouco abrupta. Agora, pensando bem, lembro-me de Smith me entregando seu cartão no funeral. Ele havia visitado nossa casa várias vezes durante o ensino médio e até mesmo compareceu ao casamento. Lembro-me de achar estranho receber um cartão de visita na época, mas estava muito chocada para verificar. Naquela época, não havia prestado atenção às palavras de Smith. E Smith havia de fato dito: se você tiver algum problema, entre em contato comigo. O cartão de visita que ele me entregou dizia Escritório de Advocacia Smith. Isso mesmo, após se formar no ensino médio, Smith havia seguido uma carreira em direito. Eu sabia que ele vinha à nossa casa, mas tudo o que eu sabia era que ele estava trabalhando em Nova York. Nunca imaginei que ele tivesse se tornado advogado. Smith recebeu a carta de Liam e decidiu buscar vingança dentro dos limites da lei. Tendo perdido um amigo querido, ele veio à minha casa com essa determinação. Fechei meu escritório por um tempo, ele disse, sorrindo pela primeira vez. Era um sorriso familiar. Smith, como amigo, queria ajudar Liam e eu, insistindo em não receber nenhum dinheiro. Junto com a carta que Liam havia enviado, uma quantia substancial de dinheiro foi enviada como taxa de adiantamento via correio registrado, mas Smith devolveu tudo para mim. Não posso aceitar isso. Por favor, deixe-me fazer isso como um amigo, como o mínimo que posso fazer, já que não pude ajudá-lo, ele disse, curvando-se novamente. Rapidamente o detive e decidi guardar o dinheiro temporariamente. Não era só eu, e Smith também estava sofrendo por não poder salvar Liam. Eu deveria considerar os sentimentos de Smith também. Contei a Smith sobre o conteúdo da carta de Liam e o que encontrei na unidade de armazenamento, mas sugeri darmos uma pausa primeiro. Você deve estar cansado da viagem. Que tal um pouco de chá? Apesar da urgência compartilhada, foi reconfortante ter um forte aliado em Smith. O mesmo devia ser verdade para Smith, ambos precisávamos nos acalmar. Recebi Smith como amigo do meu filho. Quando Smith viu os documentos que lhe entreguei, soltou um suspiro profundo. Isso é difícil, disse, palavras que poderiam ser para mim ou talvez tenham escapado involuntariamente. O homem com quem Chloe estava tendo um caso se chamava Owen Jones, de acordo com as anotações que Liam deixou. Jones conhecia Liam também. Ele havia ameaçado repetidamente Liam para que deixasse Chloe e continuava a assediá-lo. Smith, conhecedor da lei, disse que Jones era tão culpado quanto Chloe. Mesmo que não admitissem o caso, há fotos e evidências deixadas por Liam. Com isso, deveríamos ter o suficiente para contra-atacar. Como advogado, Smith não poderia fazer nada no tribunal, mas tinha o conhecimento. Embora isso significasse trazer acusações contra as duas pessoas que levaram Liam ao fim, fazer isso tornaria o papel de Smith como advogado desnecessário, pois ele não tinha a intenção de defendê-los. O objetivo final seria organizar as evidências de Liam e entregá-las à polícia, e então pressionar por danos substanciais contra os dois. Vamos entregar o que Liam deixou para a polícia e levar os dois à justiça, disse Smith, quase como se estivesse se tranquilizando. Ele precisava manter a compostura. Expliquei a Smith que estava programada para falar com a polícia em breve. Com todas essas evidências, Chloe e Jones enfrentariam alguma punição, independentemente do que dissessem. No entanto, eu queria desesperadamente falar diretamente com Chloe. Como mãe, senti-me obrigada a enfrentá-la. Disse a Smith que queria falar com Chloe sem revelar a existência das evidências de Liam. Smith concordou prontamente, dizendo, é claro. Uma vez que Smith compilasse as evidências, decidi ir à casa da Chloe imediatamente, sem aviso prévio. Chloe demonstrou confusão com minha visita inesperada. Parecia pensar que eu não me recuperaria do choque do funeral. Ela deve ter se sentido desconfortável, pois havia mostrado sua verdadeira natureza pelo telefone. Parecia internamente ansiosa sobre o que eu poderia dizer. Eu sei de tudo, graças ao Liam. Ele não está voltando, mas peça desculpas agora. Peça desculpas ao Liam. Não pude mais me conter.
Ao ver Chloe vivendo como se nada tivesse acontecido, percebi que tinha começado a falar naturalmente. Do que você está falando? Por que eu deveria pedir desculpas? O que eu fiz? O rosto de Chloe ficou congelado de choque ao ouvir minhas palavras, e ela ficou frenética ao ver sua reação. Percebi que Chloe estava preocupada nas últimas semanas, esperando que seus crimes fossem expostos. Embora ela pudesse enganar a polícia que não conhece a verdade, não poderia me enganar. Eu sei de tudo, graças ao Liam. Seu caso com um homem chamado Jones, todas as coisas terríveis que você fez ao Liam. É tudo culpa sua. Você tirou Liam de nós. Escolhi minhas palavras deliberadamente e as atirei em Chloe. Como esperado, ela ficou ainda mais agitada. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não fiz nada. Chloe cobriu os ouvidos e balançou a cabeça em negação. Sua psique já estava quebrada, e minha visita a completou. Ela desabou, repetindo enquanto chorava, eu sinto muito, eu sinto muito. Lamentei não ter percebido mais cedo. Se eu tivesse sido mais forte, talvez Chloe teria mudado seu comportamento em relação a Liam. É frustrante pensar que tal pessoa continuou a atormentar Liam. Contatei Smith e expliquei o que aconteceu. Smith optou por explicar tudo à polícia ali mesmo. Parecia surpreso com a rapidez da resolução, não esperando que Chloe admitisse sua culpa. Pensei que Chloe resistiria mais e nunca admitiria sua culpa, mas o resultado foi anticlimático. Mais tarde, descobri que Chloe nunca imaginou que Liam tiraria a própria vida. Chloe pensou que, ao assediá-lo, Liam iniciaria o divórcio. Sem nenhuma prova de seu caso, ela não teria que pagar pensão alimentícia e não tinha intenção de admitir o caso. Planejava afirmar que Jones era apenas um amigo. Era um plano louco, mas ambos achavam que daria certo. Liam não consultou ninguém e não processou com base nas evidências que coletou porque ainda amava Chloe. Ele esperava que ela se arrependesse e cortasse os laços com Jones, mas deve ter percebido que seu desejo nunca se realizaria. Liam poderia ter se vingado, mas estava tão angustiado que não conseguia tomar uma decisão racional. Ele não conseguia processar Chloe. Inconsciente da gentileza de Liam, Chloe continuou a empurrá-lo para o limite. Após Smith contatar a polícia, Chloe e Jones foram levados para interrogatório. Jones foi rapidamente encontrado e as evidências deixadas por Liam expuseram seus crimes. Desde então, Chloe não consegue falar corretamente, mesmo depois de receber um veredicto de culpa, juntamente com Jones. A história se tornou notícia nacional, com os crimes de Jones e Chloe se espalhando rapidamente pelo país. A morte de Liam foi reconhecida como resultado de suas ações. Os esforços de Smith desempenharam um papel significativo, e ele lidou perfeitamente com a reivindicação de danos, como esperado. Jones perdeu seu emprego, seus pecados tornaram-se conhecidos por sua empresa e amigos, deixando-o sem um único conhecido. Mesmo que ele reintegre a sociedade, terá que continuar a pagar danos e permanecer sujeito a rumores. Essa é a gravidade dos crimes que cometeram. Enquanto isso, Chloe permanece em seu estado inalterado, sem perspectiva de recuperação, segundo os médicos. Desde então, ela tem repetido pedidos de desculpas, incapaz de dormir sem medicação. Os dois foram expostos e punidos de acordo com a lei. No entanto, Liam não voltará. Será que conseguimos cumprir seu último desejo? Após testemunhar sua condenação, Smith decidiu voltar para Nova York. Obrigado por tudo. Não sei se isso trouxe algum conforto, mas espero que tenhamos feito algo por Liam, ele disse, com uma expressão sombria, enquanto o via partir. Liam teve a sorte de ter um amigo como você, Smith. Muito obrigado, respondi, emocionada com a gratidão sincera. Levemente embaraçado, Smith respondeu, eu apenas fiz o que pude como amigo. Por favor, não seja tão formal. Com um sorriso, ele começou a se afastar. Sem ele, eu poderia ter perdido minha compostura. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Secretamente lutando para manter minha raiva sob controle e permanecer calma, eu estava profundamente agradecida pelos esforços de Smith em lidar judiciosamente com a situação. Embora ele não estivesse mais lá para ver, continuei a curvar minha cabeça em gratidão. Depois, Smith estabeleceu uma organização de voluntários para ajudar pessoas sobrecarregadas com vários problemas.
Isso permitiu até mesmo que aqueles com dificuldades financeiras acessassem recursos legais. Talvez sua incapacidade de salvar Liam tenha alimentado esse empreendimento. Smith continua esse trabalho ao lado de seu emprego, ajudando muitas pessoas. Apenas algumas semanas atrás, Smith veio visitar o túmulo de Liam. Durante sua visita, ele me apresentou sua esposa e seu recém-nascido. Não importa quão ocupado ele esteja, ele sempre se certifica de visitar algumas vezes por ano. Liam certamente ficaria encantado com isso. Quanto a mim, eu larguei o emprego de meio período que tinha desde a morte de Liam. Sentia que havia algo único que só eu poderia fazer. Sem o conhecimento ou poder de alguém como Smith, eu ainda acreditava que havia algo que eu pudesse contribuir. Foi quando decidi ser voluntária para um grupo que apoia famílias que perderam seus entes queridos. Juntei-me a uma organização fundada por um médico que pratica medicina interna nas proximidades. Trabalhamos juntos para enfrentar várias pessoas e seus problemas. Fui salva por Smith e consegui superar meu luto. Eu queria ajudar outros que afundaram no desespero, como eu fiz depois de perder Liam. Com essa intenção, comecei essa atividade gradualmente. Percebi que este é o meu lugar. Esse trabalho não apenas salva famílias enlutadas, mas também pode ajudar a prevenir tragédias como a de Liam. Meu envolvimento com esse trabalho levou a um relacionamento próximo com um médico que começou a organização. Não havia planejado isso e, às vezes, me sinto culpada em relação ao meu falecido marido e Liam. No entanto, cheguei à conclusão de que talvez esteja tudo bem para mim encontrar felicidade também. Aprendi que está tudo bem pensar assim e, assim, comecei gradualmente um novo relacionamento. Mesmo que eu me apaixone novamente, nunca esquecerei meu marido e Liam. Pretendo viver carregando suas memórias comigo. Então, está tudo bem para mim ser feliz, não está?